Tudo bem com vocês, então? Então, vocês, nesse semestre, vão ter a disciplina comigo que é consultoria financeira, uma disciplina optativa. Então, ela é bem abrangente, é muito aplicada, vamos dizer assim. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui o meu slide. Tem mais gente chegando aqui. Cadê a Cláudia? É a Cláudia que entrou, né? Bem-vinda, Cláudia. Bom, só deixa eu... Tudo bem com você, Cláudia? Seja bem-vinda. Tudo bem, professor. Eu acho que eu já ministrei aula para todos vocês, né? Eu sei que a Luciane e a Ivone são alunas que, assim, de carteirinha, né? Que compareceram até nas presenciais, né? E Amanda, Rosenilda e Cláudia, pelo menos uma disciplina eu acho que ministrei para vocês, não? Duas, professor. Duas, se eu não me engano. Rosenilda, Cláudia e Amanda. As duas, professor, semestre passado. E As estava duas? na nossa banca do TCC. Ah! Bati demais em vocês ou não? Um pouquinho. Mas sem bom. ressentimento com o professor. Não, mas foi bom. É? Foi, aham. Eu participei de TCC de todos ou não? Acho que de todos, né? Cláudia? Sim, professor. Rosenilda também? Sim. Sim, o meu junto com a Cláudia. Puxa vida, hein? O professor agora... Forte. Hã? A pancada foi forte. Ah, é? Mas é uma pancada Mas foi com produtiva. carinho. Mas eu acho que foi pancada com carinho. Eu acho que é melhor vocês levarem a pancada agora do que no final, né? Porque no final é a pancada fatal. Aí vocês não têm nem como recuperar. É meio difícil. A Jéssica também entrou. Que bom, Cláudia, que bom. Isso... Olá, boa noite. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem e aí? Tudo tranquilo, bem-vinda. Eu também já ministrei aula para você ou não? Não. Ah, tá. Então, eu vou me apresentar, eu sou o professor Itamar, depois eu me apresento de forma mais ampla, mas o resto que estão aqui na sala, que é a Amanda, a Rosenilda, a Luciane, a Ivone e a Cláudia, já ministrei 2 disciplinas para elas, inclusive para elas foi no semestre passado, e também fui banca de TCC, foi o sujeito que fui com o chicote lá, com todas elas. Mas eu acho que todo mundo se salvou. Você também estava na banca? Eu tô agora que eu fui pro terceiro semestre. Ah, tá. Você não tá no TCC 1 ainda? Não, tô bem no início. Tem 1 ano que eu comecei a faculdade. Tá. Então se apresente, Jéssica. Seu nome, você está no terceiro período, é isso que você falou? Terceiro semestre. Terceiro semestre. E você trabalha onde? Eu trabalho na empresa Choice, ali no Portão. Choice, o que ela faz? É uma empresa de automação. Automação. Então deve ser pertinho aqui da minha casa. Eu moro no Portão. Eu moro perto aqui do Palladium, aqui da Rápida do Portão. Bem ali próximo onde tem um radar. Radar da Rápida? Isso, ali mesmo, do outro lado da rua. Perto do radar da Rápida. Isso. Então já sei mais ou menos o que é. Então é pertinho aqui de casa. É. Então é o seguinte, nós vamos ter essa disciplina de vocês aqui, que vai ser consultoria financeira, tá bom? Então, deixa agora eu me apresentar. Algumas de vocês já me conhecem, mas vou me apresentar novamente aqui. Então, eu sou o professor Luiz Itamar Rosa, todo mundo conhece o professor Itamar. Sou ex-bancário, trabalhei em 3 bancos já, me aposentei como bancário, então já trabalhei no Amerindus, na HSBC, Bradesco. Trabalhei em área de controladoria, sou formado em contábeis, trabalhei muito em área de crédito. Hoje, além de professor também, continuo sendo consultor, dou palestras, faço cursos,
E agora estou participando de 2 conselhos de administração de 2 cooperativas. Coopereducar, que é uma cooperativa de ensino, e recentemente a criada Copescados. Eu sou agora, fui nomeado diretor financeiro dessa cooperativa de criação de tilápias, né? Então, a gente começou agora essa outra função. Eu tenho mais de 35 anos de atividade no setor, pelo menos financeiro, e 20 anos de atividade como professor universitário. Então, como falei, minha formação é em contábeis, tenho pós-graduação em contabilidade e finanças, em administração financeira, em engenharia econômica. Em 2018, eu concluí o meu mestrado em administração na Universidade Positiva. Já dei aula em 3 universidades, a última agora é a FACIAR, mas já ministrei várias disciplinas para vários tipos de cursos. Então, desde tecnólogos, que foi quando eu comecei em 2003, bacharelado, pós-graduação, e também esses cursos que a gente chama livres, né? E recentemente também, via Coopereducar, lancei 2 vídeos, cursos institucionais, né, um de análise de crédito e outro de contabilidade básica para empreendedores. Sou coautor e autor de 3 livros, análise das demonstrações financeiras, análise de crédito e cobrança e finanças corporativas. A minha formação em contábeis fez com que eu trabalhasse em áreas de controladoria e principalmente em áreas de crédito, onde eu também sou um especialista, principalmente crédito pessoa jurídica. Visitei muita empresa, analisei muito balanço de empresa, fiz muito relatório de empresas, avaliação em geral, né? Isso tem uma aderência muito grande com a disciplina que a gente vai ter. Então, por que analisar balanços de empresa servem para a decisão de crédito? Porque a gente tem que entender muito bem como é que está a situação econômico-financeira da empresa para que a gente possa dar ou não o crédito. E isso está muito ligado também com consultoria financeira. Indiretamente, de uma certa forma, a gente também orienta em relação a isso. Como que eu entrei para a carreira de professor, né? Em 2003, logo depois da incorporação do HSBC, a diretora de crédito contratada pelo HSBC me colocou como coordenador de uma área, me pediu para que eu fizesse um curso para 300 gerentes no Brasil inteiro. Eles vieram para Curitiba para fazer esses treinamentos. A princípio eu só estava para ajudar, depois acabei dando o curso e fiquei como professor desse pessoal. E desenvolvi sistemas na parte de análise de balanço. Dali deu gosto e o pessoal me convidou para trabalhar em uma universidade. Então, que é a Uniopet hoje. Um dos gerentes, que inclusive era amigo meu, perguntou se que eu mandava bem como professor, perguntou se eu não gostaria de dar. Eu sei que foi numa quinta-feira, me chamaram para uma entrevista com o coordenador do curso. Na segunda eu já estava dando aula e hoje continuo, né, nessa função como professor. Agora full time, né, a maior parte do meu tempo. Então, né, que nem o pessoal perguntou, mas professor, o senhor, além de dar aula, trabalha? Então, continuo trabalhando, continuo tendo outras funções, talvez agora mais ainda como nesse conselho de administração de cooperativas. Cooperativas, quando eu trabalhei na área de crédito, era uma área que eu atendia bastante, até por isso que me chamaram para essa função. Então, basicamente, esse aí é o meu currículo. Continuo estudando, já fui convidado para fazer um doutorado, mas eu vou ter que equacionar meu tempo. E não sei se sobra tempo para isso, né? Porque estou com 55 anos, talvez ainda dê tempo de fazer estudar mais um pouco, mas a gente sempre está aprendendo. E dar aula você aprende mais até do que fazer um bom curso. Alguma dúvida? Algumas de vocês já conhecem meu currículo, então. Jéssica, ficou alguma dúvida? Não, só ia falar, nossa, que currículo. Excelente.
Então, geralmente quando o pessoal até já está acostumado, que teve aula comigo, a gente vai ter bastante exercício muito focado aí nessa vivência que a gente teve com o banco, inclusive até os próprios exercícios que a gente traz para dentro de sala de aula, vai ser muito focado nessa experiência, tá bom? Vamos lá, então. Professor, suas aulas serão todas as quintas-feiras? Todas as quintas-feiras. Ah, Embora que eu acho eu que fiquei tá... meio na dúvida, que estava É, escrito dia 29, segunda-feira. 29, segunda-feira? Daí eu falei, dia 29 Aonde ou que tá serão nas isso? segundas? Lá no AVA. Para mim tá quarta-feira também, professor, na disciplina. Pois é, essa eu já confirmei com o Cláudio, eu já disse para ele para alterar, mas tudo bem, é quinta-feira, tá? Ah, Eu então até tá bom. coloquei lá. Eu acho que eu passei também no portal para vocês, e também passei via, acho que junto com o convite para a aula de hoje, eu passei a ementa do curso e também passei uma grade anexa de todas as disciplinas de vocês. Ah, grade eu não vi. Eu vi dia 29 e daí embaixo Tá, segunda-feira. mas o AVA é como base para vocês. Inclusive até o AVA, eles andaram alterando agora, porque eles andaram replicando. Como eu dei esse curso ano passado, final do ano passado, que inclusive quem criou a ementa fui eu, que era a primeira vez que ele estava sendo ministrado, e daí pediram para mim ajustar. Eu já tenho, por exemplo, a ordem dos dias tudo preparado, né? É só ajustar. Só que hoje, agora em pouco, o coordenador me passou que o pessoal do sistema da TI andou alterando, tá? Então, ainda hoje eu acerto isso para vocês, pelo menos no dia de hoje, e depois a gente vai trabalhando, qualquer coisa eu passo Mas, assim, só para você, Jéssica, que está começando agora a aula comigo, você vai ter todo esse material, dia a dia, certinho, lá no portal, tá? Inclusive essa aula gravada que você está vendo aqui, tá bom? Ah, sim, Não se professor. preocupe. Tá Não bom, se então. preocupe com isso. Obrigada. Primeiro, então, só lembrando que as aulas só dessa semana serão online, né? Serão remotas. A partir da semana que vem, serão todas presenciais, tá bom? Ah, mas professor, eu não quero ir na presencial. Não tem problema, mas a prova vai ser presencial, tá bom? Trabalho individual, mas vai ser uma aula antes da prova. Então é igual o que a gente já estava fazendo. Vale 3 pontos, é individual e tudo mais. A prova, novamente, como nós estávamos fazendo de forma online, então era direto do sistema. A prova presencial eu vou deixar vocês fazerem consulta, mas com... Professor, Oi. mas será que a faculdade vai suportar a quantidade de alunos para fazer a prova presencial? Bom, você está fazendo uma pergunta que eu não sei te responder. Eu acho que sim, tá? Pelo que foi falado na nossa última reunião, o que eu senti deles é que eles estão preparados com toda uma estrutura para isso, tá? Não posso te dizer que isso não possa mudar. Então, eu vou dizer assim, a princípio é prova presencial. E essa prova presencial eu vou fazer da seguinte forma, vai ser uma prova com consulta, mas apenas uma página. Uma página A4 escrita por vocês. Tá bom? Frente e verso? O quê? Frente e verso escrito? Frente e verso. E essa colinha vai ter que ficar junto do material, junto da prova. Tá bom? Não pode, fiz uma colinha, vou passar para meu amigo também. Não. A cola vale só para você. Por que eu adoto isso? Eu acho que até já tinha comentado com vocês, né? Porque, de uma certa forma, aí fora, quando vocês precisarem da informação, vocês vão ter que pesquisar. Mas é uma pesquisa meio que, assim, para você aqui, por causa do aprendizado. E outro detalhe, à medida que você faz essa pesquisa e esse resumo e transcreve para esse papel, de forma manual, você também está estudando. Então, de uma certa forma, eu obrigo vocês também a estudar. Funcionou muito bem, tá? Tem muita gente que leva essa cola e nem precisa na hora da avaliação, tá bom?
E o trabalho individual, só não esquecer desse trabalho individual, porque muitos, no semestre passado, acabaram ficando por conta desse trabalho. Negligenciaram, esqueceram, não fizeram, né, deixaram para trás, né, ou até mesmo copiaram do amigo, dançaram, porque eu leio todos os trabalhos. Eu acho que vocês até perceberam, né, os alunos que já tiveram aula comigo. Leio, comento, digo onde que errou, dou sugestões. Então, vocês têm uma devolutiva muito grande. Uso o portal muito para isso, tá? Não sei se vou continuar usando, porque talvez para o trabalho individual sim, mas para colocar mais exercícios, porque de uma certa forma, quem ficar em casa e não quiser assistir, né, presencialmente, eles vão ter um resumo de 15 minutos. Só que a universidade ficou muito claro com a gente, disse assim, vocês não precisam ter dupla jornada, né? Precisam fazer apenas 15 minutos de resumo e colocar lá. Então, não tem como resumir as nossas aulas, principalmente de um conteúdo tão robusto, em 15 minutos. Vai ser um resumão muito rápido, né? Só praticamente os tópicos dos assuntos. Então, não tem como escapar, tá bom? Então, eu peço a vocês que, se puderem, vão à aula, tá? A Luciane e a Ivone, acho que já perceberam, né, que faz toda a diferença. Entendo aí, talvez, o problema da pandemia e tudo mais, mas eu acho que no nível que a gente está agora, tomando as devidas precauções, usando máscara, não compartilhando objetos, levando a sua garrafinha d'água. Então, fazendo tudo isso, eu acho que não vamos ter problema. Acredito eu que não vamos ter problema, tá bom? Então, professor, para as aulas eu até tô bem tranquila, assim, em relação a esses cuidados. Eu só tô com medo na hora das provas, porque daí todo mundo vai, porque é uma coisa que, se você não for, você fica sem nota, né? Daí eu tô com medo dessa quantidade de gente. Como que eles vão saber administrar? Por isso que eu até perguntei, professor, se o professor sabia alguma coisa já. Não, que eu sei. Inclusive, esse é um fator pelo qual, de uma certa forma, a universidade, até tinha comentado com vocês, está, né, falando para os alunos, olha, né, vocês estão pagando por aula presencial, a gente está dando aula presencial. Agora, o fato de não ir pode prejudicar, de uma certa forma, o conhecimento. Por quê? Porque o professor, diferente do que está acontecendo hoje, não vai estar lá para tirar dúvida, não é? Eu vou estar lá 15 minutos de uma gravação. Tem meus slides, mas a interação entre os alunos e o professor, aluno com aluno, professor com aluno, isso não vai acontecer. E faz toda uma diferença. E até vocês perceberam, né, que até a gente nem sente a aula passar, porque os assuntos são interessantes e tudo mais. Pelo menos essa disciplina aqui, ela é uma disciplina bem abrangente, ela vai atacar várias vertentes, que inclusive até talvez repetir algumas coisas que vocês viram, mas é condensar alguns conhecimentos. Eu até entendo porque ela é uma disciplina optativa, porque aqui o que vocês vão entender é usar ferramentas para conseguir administrar uma empresa. Muitas delas envolvem contabilidade, uma delas é análise financeira. Vocês não tiveram análise financeira ainda? Eu não, professor. Já, Não? professor? Luciane já? Já. Tá, Ivone também? Amanda teve? Jéssica? Eu não. Sim, professor. Então, a gente vai voltar a algumas dessas aí. Uma das ferramentas daí tem análise BCG, análise SWOT, análise radar, e também mostrar o que é uma consultoria financeira. Até entendo, porque isso está também na grade de vocês. Porque quando vocês se formam contadores, né, aqui é todos contábeis, não? Sim? Pelo que eu tenho aqui é contábeis. Não tem ninguém de gestão? Não, deixa eu ver. 14 alunos no total. São 14 alunos. No caso, só te respondendo a tua pergunta, viu, Luciane? São 14 alunos. Então, eu acho que não tem problema em relação a tamanho de sala. Tá bom? Do total aqui.
Nessa disciplina são poucos, então. Então, são poucos, são 14 alunos, tá? Então, quer ver? 14 alunos, contabilidade 8C e 3C só, são só 2 turmas. E a Jéssica e a Milena que estão na 3C, tá? Então, a importância, por exemplo, de entender essa disciplina é para vocês também atuarem em outras áreas, que é o caso, por exemplo, meu, né? Então, por que a gente consegue avançar em vários outros segmentos, muitas vezes até, vamos pensar assim, tão focado para a área de administração, porque contador, eu acho que ele tem uma profundidade de conhecimento muito maior, eu estou falando aqui como professor Itamar, tá? Essa é a minha concepção, que o próprio administrador, porque o administrador, de uma certa forma, ele tem um pouquinho de cada coisa, mas não com tanta profundidade. Vocês, a todo instante, estão se aprofundando em cada um dos itens. E essa disciplina vai nesses pontos também, tá? Como vocês têm toda essa abrangência, vocês conseguem sair daqui, por exemplo, consultores financeiros, por que não? Então, a consultoria financeira é basicamente dar esse conhecimento amplo, tá bom? O horário continua às 19 às 21, só que tem um detalhe, não vai ter intervalo, tá? Então, tanto a Luciane como a Ivone já sabem, eles tocam direto, começa às 19, 21 acaba. As nossas aulas são expositivas, gosto que vocês façam perguntas, dialoguem comigo, por favor, né? Aqui é meio difícil, todo mundo fecha as câmeras, muitas vezes nem abre as câmeras para conversar com o professor, nem fala no microfone. Ontem eu tive uma experiência que, olha, desses 1 ano e meio que eu estou dando aula remota, ontem eu estava com 25 alunos em sala de aula. Isso aqui estava cheio de quadradinho. Mas por quê, né? Eram alunos de primeiro e segundo ano de administração. E era contabilidade básica. Então, esse pessoal estava, né, ávidos pelo conhecimento, tudo era novidade. E, infelizmente, aqui eu não posso ter esse contato. Então, por isso, novamente, é muito importante que vocês participem das aulas, porque isso aí faz com que a experiência de vocês, nas áreas de vocês, os exemplos que vocês dão, ajuda bastante o professor. Vamos trabalhar muito com exercício, caso prático, revisão do conteúdo via aplicativo, Kahoot, né? Jéssica, você já usou o Kahoot, já ouviu falar? Não, professor, nem sei o que seria. Professor, Então, oi. na aula presencial o senhor também usa o Kahoot? Também uso o Kahoot. Ah, tá. Beleza. Tá, continuamos usando a metodologia. Acho que a Ivone e a Luciane já fizeram o Kahoot em aula presencial, sim ou não? Sim, professor, nós ficávamos competindo entre quem ia para a sala para ver quem ficava em primeiro. Exatamente. Mas nunca tinha terceiro lugar, né? Porque era só 2 alunas, então... Tá, então o Kahoot é uma ferramenta, só complementando para a Jéssica, é uma ferramenta de gamificação, onde o professor coloca vários conteúdos, né, direcionados. No caso aqui, eu montei um para cada disciplina ou conteúdo que eu dou nas minhas disciplinas. Então, eu tenho, nessa plataforma, 88 Kahoots. Tá? Para essa disciplina, eu acho que eu tenho uns 6, 7, 8 Kahoots, mais ou menos. Hoje nós vamos fazer um, inclusive. Tá? Então, a gente vai rever alguns conteúdos, mesmo sem ter uns conteúdos dados, mas só para mostrar como é que funciona o aplicativo, principalmente para você que está começando agora. Então, eu sugeri... Você está via celular, Jéssica? Sim, professor, vou baixar aqui já. Aproveita, baixa. Ele se chama Kahoot, como o nome está ali, né? Uhum. Qualquer dúvida, tem um tutorial que eu coloquei na aula de hoje. Não sei se está... Talvez não esteja na sua disciplina, porque eu coloquei talvez na outra turma. Mas ela vai ser replicada. Você vai baixar lá como estudante e depois você parece que pergunta a sua idade, e daí tem uma telinha toda colorida. Na hora que parar aí, pare aí, que depois, quando a gente for mostrar como é que funciona, eu vou mostrar para você, inclusive aqui na telinha, mostrando o tutorial para você como funciona. Os demais já conhecem, acho que todo mundo já fez, né? Amanda, Rosenilda, Cláudia,
Já fizeram, né? Pelo menos online aqui. Sim, professor, fizemos. Tá. Então, é uma forma também de deixar a aula dinâmica, não tão monótona, né? E são perguntas curtas com 4 respostas apenas, aonde você, através do teu celular, se quiser também usar o computador, você pode usar, mas geralmente usa o seu celular de forma remota, você faz as respostas, clicando aí nos quadradinhos coloridos, sendo que as perguntas aparecem na tela aqui, e o professor que coordena todo esse processo, tá bom? Em relação à metodologia, falta... Só uma coisa que eu acho que é importante, é que andaram alterando e pedindo para avisar vocês. Semestre passado, a universidade andou alterando os nomes das avaliações, tá? Então, as avaliações, eu acho que gerou uma confusão muito grande e eles voltaram aos nomes anteriores. Então, nós temos a avaliação bimestral, depois, as 2 avaliações bimestrais, né? Depois das 2 avaliações bimestrais, nós temos também as provas de segunda chamada, que antes eles chamavam de prova substitutiva, não tem mais esse nome, é prova de segunda chamada. Prova de segunda chamada, quando que elas acontecem? Não pude fazer a prova e tem um motivo muito plausível, entre em contato com o coordenador diz o seguinte, ó, quando tiver as datas das provas segunda chamada, você faz, né? Então, segunda chamada substitui essa nota número 7 ali, ó, o valor 7, tá bom? Percebo, não substitui trabalho. Então, não fiz a prova, vai substituir o 7. Então, se você não fez o trabalho e só tem a prova, então o máximo que você vai atingir de nota no bimestre é 7. Não tem aí recuperação do trabalho, e sim somente da prova, tá bom? E tem que ter, olha, fiquei contaminado com Covid, isola isso, né, mas espero que não aconteça mais até o dia da prova, tiver todo mundo imunizado já. Mas se você estiver hospitalizado, se aconteceu alguma coisa que seja justificável, pode ser feita essa segunda chamada. E no final, também tem o que eles estavam chamando de prova de recuperação. Na verdade, voltou a se chamar prova final, tá bom? Não atingir as médias. Então, eu faço aquela prova para fazer a prova final. Não sei, mas nessa sala aqui, eu acho que ninguém fez prova final. Acho que não, né? Não. Sei que foram poucos que fizeram prova final nas minhas disciplinas. Acho que talvez, somando todas as disciplinas que eu dei no último semestre, deve ter chego apenas uns 4 ou 5 alunos. Tá? Um aluno aqui, outro em outra disciplina. Mas muito, muito, muito por conta de não terem feito o trabalho individual. Tá bom? Novamente, não esquecendo que o trabalho é individual. Trabalhos iguais não vou considerar. Se tiver idênticos, vou dar 0 para os 2 ou 3, né? Porque já teve situação que teve 3. Aí dava uma briga entre eles, porque eu disse que não sabia quem tinha feito o trabalho, né? Então, mas não existe. Então, o trabalho é justamente para avaliar. Por que ele é feito antes da prova? Para ajudar vocês a entender os conceitos e para ajudar também na nota, né? São 3 pontos aí que é praticamente quase que 1/3 da nota total de vocês. Então, é muito importante que vocês não deixem de realizar esse trabalho. Esse eu vou fazer de forma virtual e a gente vai, no dia desse trabalho que vou disponibilizar, a gente vai fazer o que a gente também fez nos dias, até na parte remota, eu vou fazer a nossa revisão para a prova bimestral. Então, a gente faz também uma revisão, tá bom? E, geralmente, é 1 semana esse trabalho, tá? Eu deixo 1 semana esse trabalho para vocês digerirem esse trabalho e depois me entregar. Antes, era possível fazer esse trabalho em grupo, mas a gente está proibido de fazer trabalho em grupos com vocês em sala de aula, justamente para evitar a aglomeração, tá bom? Dúvidas? Tranquilo até aqui, tranquilo. meninas? Tá. O que é uma consultoria financeira, né? Qual que é o conceito aqui? É aplicar conceitos fundamentais da administração financeira, compreendendo processos, fluxos, recursos, indicadores financeiros. E o grande objetivo é contribuir aí para
a gestão eficaz das finanças corporativas e tomar a decisão de uma organização. Alguém saiu? Acho que foi a Amanda? Caiu, né? Então, basicamente, aqui tem muito de conceito de administração, tá? Muito conceito de administração. A gente vai falar bastante nisso. Então, até antes de começar a falar sobre consultoria, embora que eu tenha aqui nesses slides alguns exemplos do que é consultoria, que é o principal foco, eu vou começar a conversar com vocês sobre administração como um todo, que é fundamental para chegar nessa consultoria aqui, tá bom? Qual é a finalidade da disciplina? Então, o conhecimento dessa disciplina vai atender aos profissionais que atuam em áreas financeiras, bancária, crédito, avaliação de investimento, etc. O conteúdo fornece um embasamento teórico para tomar decisão de financiamento, investimento e fluxo de caixa de uma empresa. Então, por isso até que tem alguns conceitos que envolvem a parte de análise de crédito. Meio que, vamos lá, fazendo uma analogia, análise de crédito como um todo, né? Se vocês forem, a gente fica pensando que a análise de crédito é focada somente em análise de balanço, não, você tem que fazer uma análise da empresa como um todo. E isso é uma das finalidades da empresa também. Vocês, de uma certa forma, para chegar a diagnóstico de consultoria, para chegar numa consultoria financeira, você tem que fazer um diagnóstico da empresa. Tá? Esse que é o grande objetivo. Então, o conteúdo programático é isso que está lá na ementa, mas a gente vai trabalhar isso com vários outros formatos. Então, cara, a gente já começa conceituando finanças, proposta de valor, estratégias que envolvam a compra e venda de bens e serviços, modelo de negociação, elaboração de diagnóstico, análise institucional, a tributação por segmento. A gente vai voltar a falar aí dos regimes tributários, indicadores de desempenho, que está dentro de análise de balanço, fluxo de caixa, o planejamento empresarial, financeiro, planejamento estratégico, falar em Canvas, em BCG, elaboração de cenários para controle de melhoria, pesquisas quantitativas e qualitativas, e aí a política de redução de custos e ampliação de receitas. Talvez não necessariamente com esses nomes, mas vão estar envolvidos em todo o nosso conteúdo que a gente vai dar na nossa disciplina. Bibliografia, vocês vão falar, a gente vai ver muito de Fressati, José Carlos Sardinha, Almeida também. A parte de planejamento e controle empresarial, na parte de orçamento e controle. Essa aqui é a bem básica. E já complementar, ela é bem mais ampla, né? Oliveira, São Vicente, Cleland, Gitman, Lawrence Gitman. Esse aqui é muito importante, tá? Inclusive é um dos livros que é o mais interessante na administração financeira, Lawrence Gitman, que é os princípios da administração financeira. Não é barato esse livro, tá? Mas eu vou deixar disponível para vocês um em PDF. Acho que deve estar hoje o quê? Quase R$300 um livro desse. É um livro que eu diria que, assim como o manual de contabilidade, o FIPECAF, é para os contadores, aqui para a parte de administração financeira, o Gitman é um livro, é a bíblia da administração financeira. Aí tem a parte de planejamento estratégico, de Thompson, e de Souza e Castanheira. Então, é basicamente essa bibliografia complementar que a gente está sugerindo. E agora, alguns conceitos que a gente vai até rever dentro do nosso curso, da nossa disciplina, mas é muito importante a gente já entender o que é uma consultoria. Consultoria financeira, consultoria empresarial, tem vários nomes, né? Igual análise financeira. Análise de balanço, análise financeira, análise econômica financeira, tudo a mesma coisa. Então, quando estamos falando de uma consultoria empresarial, uma consultoria financeira, é um serviço de aconselhamento especializado, realizado por especialistas em determinada área, que orienta o cliente de forma a ajudá-lo a atingir seus objetivos. Consultoria é isso. Claro que ela é muito ampla, né? Então a gente vai tentar mostrar primeiro como é que as finanças dentro de uma organização, como funciona a administração, quanto é importante fazer orçamento e ter o que a gente chama de um planejamento estratégico, e depois mostrar as ferramentas que são usadas para fazer essa consultoria. Então são várias, tá? Eu não vou mostrar todas, mesmo porque também a gente nem tem tempo para isso, mas as mais importantes a gente vai estar conversando,
Tipos de consultoria. Então, ela geralmente são consideradas 2 tipos. O que temos aí é uma consultoria interna, quando o consultor ele é o colaborador interno, ou seja, faz parte do quadro de funcionários da empresa que requer o serviço. Igual acontece com os auditores, né? Tem auditoria interna e tem auditoria externa, que tem também os consultores internos e os consultores externos. Já a consultoria externa, quando o consultor é um colaborador externo, ou seja, não faz parte aí do quadro de funcionários da empresa. Nesse caso, é estabelecido aí um contrato de prestação de serviço temporário, né? Acordado previamente entre a empresa e o consultor. Então, daí tem aí as pequenas diferenças, né, entre um e o outro, no caso de pontos positivos e pontos negativos, tanto da consultoria interna como da consultoria externa. Então, no caso de consultoria interna, então, qual que é um ponto positivo? Já tem familiaridade com procedimentos da empresa, conhecimento relativamente à empresa é bem maior, né? E mais fácil trabalhar com as equipes. Agora tem os pontos negativos dessa consultoria interna. Menos experiência no que diz respeito à análise de casos diversos, então eles são muito focados para dentro da empresa, e restrição à realidade da empresa. Então, muitas vezes, esses consultores se preocupam muito, não olham o mercado como um todo, não têm outras experiências. E também tem uma menor liberdade de expressão devido ao vínculo empregatício. A mesma coisa que acontece com os auditores internos. Então, o vínculo empregatício te dá ingessa alguns procedimentos e até mesmo algumas respostas, porque está muito ligado ao que o dono quer. Então, isso é um problema. No caso, consultorias externas, né, quais são os pontos positivos? Então, quem faz consultoria externa necessariamente tem que ter uma maior experiência devido a trabalhar com diversas empresas em diversos cenários, em diversos segmentos. Isso faz com que você tenha um conhecimento muito amplo de como funciona todas as atividades e saiba utilizar todas as ferramentas para isso. E é óbvio que você vai ter mais liberdade em expressar suas opiniões e críticas, pois não tem a inexistência de vínculo empregatício, então não tem problema em falar o que está acontecendo com a empresa, porque no caso do interno, você tem medo que tenha retaliação em relação ao teu trabalho. Então, nesse caso, quem contrata justamente está esperando isso, né? Falar, apontar os principais procedimentos, dar o caminho para a organização. Quais são os pontos negativos? Então, ele tem pouco conhecimento de questões organizacionais da empresa. É óbvio, por isso que a gente até vai falar, quando falar sobre consultoria propriamente dita, a gente vai falar dos principais passos, né? Que a gente tem que estar fazendo o diagnóstico da empresa. No caso da consultoria interna não é necessário, porque a pessoa já trabalha na empresa, não precisa fazer esse diagnóstico. É óbvio que também esse tem outro viés que pode ser prejudicial. Muitas vezes você tem o diagnóstico, mas aí você também está carregado com viés que você não está enxergando. Então, por isso até que a consultoria externa, ela consegue enxergar coisas que você muitas vezes está dentro do problema, você não consegue enxergar. E detalhe, né, outro ponto negativo é que você tem menos acessos às equipes nas consultorias externas. No caso que você é interno, você consegue ter acessos a várias áreas da organização, assim com mais facilidade, né? Então esse aqui é um briefing inicial da nossa disciplina. Gostaria de saber de vocês se vocês já tiveram algo parecido, trabalharam com alguma coisa parecida e qual a expectativa de vocês em relação a essa disciplina. Vamos começar aí com a Ivone. Oi, professor. Então, a princípio, eu estou achando bem interessante essa matéria. Eu acho que tem algumas coisas similares com... Opa! Sumiu sua voz. A conexão dela tá meio ruim, professor. Então, começa você, Luciana, então. Ih, professor, por que eu fui abrir a boca? A sua conexão está boa, por isso que eu conversei com você. Então, professor, alguns pontos eu já vi em algumas empresas, assim,
tipo, mais da interna. Que, como o professor falou, assim, que às vezes quem está fazendo a consultoria interna fica com aquele receio, né, de passar aquela informação e os gestores acabarem não gostando da resposta, né, ou da solução. Na Entendendo como se verdade, fosse uma crítica, né? isso, exatamente. Então, E também, muitas vezes, eles não querem ouvir, né? Ninguém gosta de ser criticado. Você tem que saber fazer a crítica e muitas vezes falta essa habilidade, né? até hoje em dia é muito, muito esperado os profissionais esse tipo de facilidade na comunicação, né? Justamente para evitar esses conflitos que geralmente acontece muito, né? Mas dentro desses tópicos que a gente acabou de falar, que eu até complementei, vocês já tiveram isso talvez em disciplinas esparsas, não? Sim, eu já vi alguns pontos em algumas disciplinas, tipo, como o professor falou, aos poucos em disciplinas diferentes, né? Com essa matéria, Você vai unir. vai unir todos os conhecimentos que a gente já. Que na verdade a gente foi pegando uns pouquinho, né? Um pouquinho ali, um pouquinho lá, daí ficou tipo tudo meio solto. Daí agora a impressão que eu tenho é que vai montar o quebra-cabeça. Vai montar o quebra-cabeça, como o professor disse, montar tudo para fazer a unificação para a gente entender por completo como que funciona esse ciclo, essa. Exato, é isso aí. A gente vai mostrar algumas ferramentas, não todas. Mesmo porque, assim, até mesmo quando me passaram para remodelar, né, essa ementa, eu vi que, ainda mais eu tinha um horário menor que a gente tem agora, tá? Então eu disse assim, ó, não dá para encaixar tanta coisa. E até no primeiro dia de aula eu já tinha que dar um conteúdo absurdo para poder fechar a carga horária, porque era 50 minutos por aula. Então, uma vez por semana, e vocês vão ter 2 horas e meia em aula presencial. Então, agora a gente vai conseguir trabalhar mais o conteúdo. Ele é bem isso aí que você falou, é um conjunto de coisas, mas agora ele está delineado para uma consultoria financeira. Tá? Então, agora vocês vão aplicar em empresas. Acho interessante muito por conta dos casos práticos. Tá bom? E a consultoria financeira, querendo ou não, é um dos caminhos a serem seguidos, né? Pois aquela digitalização das coisas, assim, aquele profissional que ficava mais tipo, atrás do computador fazendo essas coisas, né? Já era. Vai reduzir bastante. Não digo que já era, professor, porque ainda em alguns lugares existem, mas, tipo, vai reduzir bastante, né? Então, o que acontece é que os profissionais vão ter que cada vez se capacitar mais para irem fazendo outras coisas. E esse tipo da consultoria, eu acho muito interessante, porque tem muita gente que procura e não tem, às vezes, uma empresa que presta um serviço de qualidade do jeito que o cliente quer. E outra coisa, assim, tá? Isso é até experiência própria, mesmo porque eu já trabalho nesse ramo. Você tem que ter habilidade em adequar teu conhecimento para as necessidades de cada empresa. Mas para adequar o teu conhecimento, você tem que ter o conhecimento. E muitas vezes você vai ter que catar o teu conhecimento no meio do caminho também. E de uma certa forma, quando você faz consultoria, você amplia cada vez mais o teu conhecimento. Porque cada empresa é diferente da outra. Não tem como dizer assim, mas vou analisar um comércio de bebidas. Você vai aprender coisas novas, com certeza. Desde a pequena organização até grandes organizações. Rosenilda, tá me ouvindo? Agora é a sua vez de falar. Tua conexão está boa. Não, mas eu não tenho conhecimento sobre esse assunto, não, professor. Nunca trabalhei. Mas você entendeu a lógica do que a gente está falando aqui, sobre a disciplina, né? Sim, alguns itens você já esteve junto em outras turmas também, não? Sim, tive mas só a parte teórica mesmo, nada muito prático a respeito disso, nunca trabalhei com nada parecido. E a Jéssica? Então, professora, eu achei bem interessante, porque onde eu trabalho eu faço um pouquinho de tudo.
Assim, eu participo de uma parte financeira também, só que eu não entendo muita coisa. E como eu faço um pouco de tudo, então, assim, a parte financeira eu ajudo em pouca coisa, mas eu queria entender mais, porque, assim, eu ajudo, mas eu não entendo muita coisa, sabe? Em que área você trabalha mesmo, especificamente? Olha, eu sou auxiliar administrativo, mas eu faço a parte fiscal de faturamento, parte de RH e ajudo no financeiro. Você bate escanteio, vai cabecear para gol e ainda apita o E jogo. ajudo no comercial também. E faço Pois conta. é. Então, eu acho que esse tipo como é que é, de disciplina vai também ajudar, de uma certa forma, organizar todas essas caixinhas aí, né? Sim, Porque, bastante. porque o que eu vejo, eu acho que e isso a gente está vendo, e as meninas que também fizeram o TCC que eu orientei, a gente viu que grande parte das organizações são pequenas empresas, e essas pequenas empresas, o que pega elas, o que não faz com que elas tenham perenidade é a falta de organização, sabe? Isso é Muitas verdade. vezes nasceram para ser pequenas e se acostumam a ser pequenas, mesmo com o crescimento do faturamento, e acho que com a mesma estrutura conseguem conduzir da mesma forma. Na verdade, não conseguem fazer que eles cresçam de forma harmônica. E isso, o consultor muitas vezes tem que dizer na lata do dono da empresa: olha, se quiser que a tua empresa atinja mais objetivos, ela tem que contratar mais gente, tem que treinar, né? É bem Tem complicado. algumas coisas que realmente tem que ser feitas. Então, conseguiu baixar o aplicativo, o Kahoot? Baixei sim. Tá. Então, eu vou mostrar agora, pode até ser repetido para os nossos colegas, mas eu vou passar aqui para a Jéssica. Deixa eu abrir aqui. O aplicativo Kahoot, eu até andei dando uma remodelada para explicar como que funciona o Kahoot, tá? Então, isso aí vai estar lá também. Deixa eu pegar aqui um tutorial do Kahoot e eu vou passar para mostrar para você e para seus colegas como funciona. Tá. Tá conseguindo enxergar aí, todo mundo? Tô sim, professor. Tá. Então, o Kahoot, ele é uma ferramenta dentro desse universo de várias outras ferramentas de gamificação. Então, tem Kahoot, eu já mexi até com Educar, Socrative, até avancei em outros aí. A Luciane até fez um test drive de uma bicicleta, né, que vai atingindo os objetivos, né, Luciane? Horrível, professor. Até que você caiu em todos aí, né? Não conseguiu atingir os O professor é objetivos. muito ruim até a gente pegar a prática demora muito. Por mais que a gente acertasse as questões, mas a gente batia porque a gente não sabia dirigir. Aí é problema de coordenação motora, né, Luciane? Mas as questões estavam lá. Tá atrás, professor, que tava. Mas aquele de escalar também você fez? O de escalar eu fiz. O de escalar é bem mais tranquilo, assim. Você não precisa governar nada. Você só responde as questões lá, né? Ele vai subindo. Esses aí eu não fui adiante, tá? Então, eu vou ser sincero, eu só, desenvolvi só para ver como é que funciona. Mas o que eu tenho bastante é dentro do aplicativo Kahoot. O Kahoot é um aplicativo bem simples, onde que eu coloco várias perguntas e direciono para 4 respostas, né? Uma delas só é verdadeira, então ela tem uma forma gráfica bem simples. As perguntas, vocês vão perceber, e elas são curtas, então muitas vezes eu não consigo fazer com tanta clareza. E o que eu fiz? Para cada assunto das minhas disciplinas, né, eu criei Kahoots aí no máximo com 20 questões. Então, depois de baixado lá no teu aplicativo do celular, né, você vai lá, baixa na Apple Store, ou até mesmo esqueci o do Android. Apple Store. Apple Store é da Apple, o do Android é Play Store. Play Store. É tudo Store, né?
Então, você baixa do aplicativo, instala, daí coloca lá Next, coloca como aluno, coloca a tua idade, ele é indiscreto, ele pergunta até a idade, né? E daí você chega nisso aqui, ó. Inclusive, é o que vocês vão iniciar o aplicativo. Aí, nesse quadradinho colorido aqui, você clica, coloca o PIN que o professor vai gerar agora, então ainda o professor não entrou lá no aplicativo. O professor entra no aplicativo, o professor eu baixei o errado. Você não baixou você baixou como professor? Ou como tem estudante? um monte de opção aqui, deixa eu ver. Esse aqui é que vai aparecer para você. Opa, vamos voltar aqui. Ó. Esse quadradinho que vai aparecer para vocês aqui, ó. Para você. Deixa eu até mostrar aqui no meu. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui onde está o meu, que eu mostro para você aqui na tela. Aqui está ele. Ó. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui, ó. Agora ele está com essa telinha aqui. Esse aqui já está baixado, tá? Tá vendo aqui que tem um quadradinho colorido aqui, ó? Apareceu. Aí, ó, quando eu aperto nesse quadradinho colorido... eu não tinha visto o quadradinho colorido, agora apareceu aqui. Deixa eu ver aqui, aperta no quadradinho colorido, ele faz todos os negocinhos aqui, daí ele começa a perguntar ali o PIN, né? É o PIN do jogo, mas ainda, agora não, agora, deixa eu terminar de explicar aqui, daí a gente já começa. Pode deixar nessa telinha aí, tá bom? Então, depois de colocar o PIN do jogo, você vai colocar o teu nome aqui. Claro, tem aqui nesse modelo que está aqui, é modelo para jogar em equipe. Infelizmente não dá mais para jogar em equipe, né? Mas você pode jogar de forma individual. Então, depois que você joga, coloca o teu nome ali, preferência o nome, né? Não vai colocar lá apelido, porque eu gostaria de saber como é que está tendo o desempenho de cada um. Daí você coloca OK, daí você acaba caindo nessa telinha verde. Só vai iniciar o jogo depois que o professor der o start no jogo lá, né? O professor iniciar o jogo. Só, pessoal, todo mundo entrou na sala, daí vai aparecer essa linha, que eu vou mostrar no próximo, né? Iniciou o jogo, vai aparecer essa telinha aqui, ó. Com esse PIN ali em cima, daí é esse PIN que você vai colocar no jogo, e daí, ó, vai aparecer, não com esse número, tá? Ele é randômico, ele gera cada uma vez. E daí ele vai dizer aqui, ó, esperando por jogadores. Aí começa a aparecer os nomes aqui. Depois que encher essa salinha aqui, hoje nós estamos em quantos? Nós estamos em 4 pessoas na sala. Né? Aí tem o professor que está fazendo a apresentação e mais a minha conexão de entrada. Então são 4 que vão participar. Então, o pódio tem para 5, então você pode chegar em 4º lugar, então não tem problema, tá? Então tem um pódio no final, quanto mais rápido você acerta, mais pontuação você leva. Tá bom? Depois de começado aqui, vai aparecer umas perguntas igual aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Vai aparecer uma pergunta aqui em cima e vai aparecer esses quadradinhos no teu celular, tá? Os quadradinhos só estão nas cores e com esses símbolos aqui, o triângulo, um losango, um quadrado, uma bolinha. Aqui dentro da tela do professor vai ter as respostas. E daí você responde. Tem um tempo, vai estar rodando um tempo bem no cantinho aqui, ó. Aí você vai ter que responder conforme a cor. A resposta certa é como estudante. Vou clicar no azulzinho no teu celular. Aí depois você termina e ele vai te dar de forma automática. E daí aparece na tela a resposta, né, aqui do professor, depois que todo mundo responde. E daí a gente vai discutir o assunto. Olha, por que vocês erraram? A maioria não entendeu esse assunto, o professor explica. Então, essa gamificação ajuda a explicar o conteúdo e até mesmo relembrar algumas coisas. Hoje nós vamos fazer, né, para relembrar como é que funciona. O pessoal aí que as férias fizeram bem para eles, né? Então a gente vai relembrar e você vai aprender a mexer com esse aplicativo. Esse aplicativo também permite, né, se por acaso, poxa, não quero jogar, quero ver como é que o professor fez. Você vai buscar, você pode fazer isso de forma individual. Você pega lá na telinha, muitas vezes vai estar aqui embaixo ou até aqui em cima, que aparece uma lupinha, mas também pode estar aqui, ó, como descobrir aqui, tá? Aqui está como em inglês discover, mas aqui descobrir,
Você clicando aqui, abre uma barrinha ali em cima, daí você coloca isso aqui que eu vou digitar, ó. Vai colocar buscar os, né? Então vai colocar Luiz, underline, Itamar. Ele vai buscar todos os Kahoot gerados pelo professor Luiz Itamar. Então já está gravado lá no meu nome, daí ele vai trazer todos os itens, os 88 que eu fiz, inclusive esse que a gente vai ver hoje, tá? E você pode jogar de forma individual com a máquina, sem entrar em uma sala que a gente está acontecendo aqui, tá bom? O grande objetivo aqui não é, poxa, a pessoa está errando tudo. Não, é aprendizado, tá? E acho até que essa aqui é uma maneira muito interessante, porque o pessoal, pelo menos que eu tenho visto, tem gostado bastante. Não sei, os outros aí, deixa a aula um pouco mais dinâmica, é muito mais fácil de aprender e mais leve, até muitas vezes, do que fazer o próprio exercício em loco, né? Então, vamos lá? Eu já tenho aqui preparado o Kahoot, só vou compartilhar com vocês. Eu vou passar para vocês aqui 17 questões. Agora, eu sei que muitas das questões vocês já dominam, que são conceitos de administração e finanças. Tá bom? Meu Deus, professor, para que tanto? Você só para nós começar? Por que apanhar tanta questão, professor? Calma, Luciane. Nossa! Só para aquecer, professor. Então, mas é para aquecer. Aquiete seu coração, não se preocupe. Em sala vai ser pior. Nossa, professor. Tá. Então, eu vou desligar. Eu vou desligar agora. Eu não sou tão ruim assim, viu, Jéssica? Só para deixar você mais calmo. O professor não é tão ruim assim, tá? Mas eu adorei a metodologia, bem bacana. A gente vai fazer, só para vocês relembrarem, para quem, né? A Rosenilda, a Ivone, a Luciane relembrar, e a Jéssica também aprender. E você também pode fazer... nós também utilizamos, eu acho que é interessante, nós fazemos, antes da prova, um resumo, e de vez em quando pegamos um Kahoot desse aqui, mais complexo, também repetimos ou refazemos, só para relembrar conceitos, tá bom? E um detalhe, né? Eu gosto de puxar algumas questões dessa para a prova. Então, não adianta nada copiar tudo né? Como é que é pro material de vocês? Não vai adiantar, tá? O professor faz questões diferentes. Mas é bom para vocês relembrarem os conceitos, tá bom? Então, eu vou desligar agora a nossa gravação. Que nem faz sentido, né? A gente resolveu um Kahoot online e depois vocês acessarem para assistirem. Então, vamos interromper nossa gravação. Essa gravação vai ficar na aula do AVA de hoje, tá bom?